Então, turma, o V1, o vetor V1, ele vai sempre ser paralelo ao vetor U, e o vetor V2, ele será ortogonal, então, ao vetor U. Partindo desse princípio, vamos deduzir que, vamos colocar aqui A. Partindo aqui, se V1, se o vetor 1 é paralelo ao vetor U, então isso implica que existe um ângulo θ que ele pertence ao quê? Aos números reais. Claro, ele tem um valor em números reais, né? Pode ser qualquer valor, de 0 a 360, tal que V1, então, nós podemos escrever o V1 como sendo um ângulo θ que multiplica o vetor U, certo? Uma outra coisa, sabemos também que V, o vetor V, é igual a V1 mais V2. Dessa forma, isso implica o que também? Que podemos que o vetor V2, ele é a mesma coisa que V menos o V1. Então, nós podemos substituir aqui, falar que o vetor V2 é igual ao vetor V menos, quem é o V1 aqui que nós falamos? Um θ que multiplica o U, né? V1 é igual a um ângulo θ que multiplica U. Então, aqui V2, eu posso escrever que V2 é igual a V menos, substituindo aqui, um θ que multiplica o vetor U. O C. Se nós temos também aqui que V2, o vetor V2 é ortogonal ao vetor U, isso implica o quê? Que o vetor V2, o escalar entre o vetor V2 e o vetor U, se eles são ortogonais, ortogonais aqui, aliás, escalar, se ele, V2 é ortogonal ao vetor U, então o escalar entre eles tem que dar 0. Então, substituindo aqui, V2 escalar U, então ele vai ser, quem é o V2? V2 não é, V2 é igual a V menos o θU. Então, aqui, substituindo, eu vou escrever isso daqui de uma outra forma. Então, eu vou falar que V2 é o vetor V menos o θU, que multiplica o vetor U. Isso daqui é igual a 0. Nota-se que eu escrevi a mesma coisa, só que V2 eu coloquei como sendo V menos o θU. Opa. Aqui tem uma multiplicação, né? Não podemos esquecer. Pois bem, então vamos fazer aqui a distributiva, certo? Vetor V escalar com U, então vai ficar V escalar com U, né? Fazendo a distributiva aqui, menos o θU vezes U, que é diferente, né? Esse aqui vamos colocar como sendo aqui o escalar, certo? Isso aqui, então, vai ter que ser igual a 0. Dessa forma, nós podemos escrever aqui o quê?
que θ e multiplico o vetor U vezes escalar U, perdão, aqui é escalar também, tá? Isso daqui é igual a perdão, deixa eu voltar, apagar aqui. Bom, voltando então, podemos dizer o quê? Que o escalar entre o vetor V e o vetor U é igual a θ que multiplica o escalar entre vetores U e U. Então, isolando θ, nós temos que θ é igual a V vezes U sobre o U. E assim nós acabamos de deduzir a fórmula para calcular o ângulo da projeção entre dois vetores. Ok? Espero que tenham entendido. Isso daqui foi só a dedução da fórmula, tá?